A partir de agora, eu vou passar a palavra ao professor Euler, né? Muitos alunos do professor já estão aí. Professor, seja bem-vindo. Deus abençoe. Boa aula. Beleza. Obrigado, pastor. E a todos que estão ouvindo e vendo. O que ocorre, gente? Eu não sei como as informações chegam aqui no Brasil em relação às regras gramaticais da língua grega. Os cursos que existem de grego, muitas vezes, não propõem, né, um nível um pouco avançado para que os alunos venham dissecar e entender questões totalmente importantes em relação à palavra de Deus, em especial João, capítulo 1, versículo de número 1, parte C do versículo, que é alvo de polêmica desde os pais da igreja. Tá? E o que ocorre, gente? Existem questões relacionadas a este tema que para você é muito importante. Para outros, eu acho que a sua mente já está cauterizada e eu vejo que não há tanta importância em aprender, uma vez que você tem uma informação pré-concebida, fica difícil de você mudar o seu pensamento, mas eu peço ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ministre no teu coração e você entenda praticamente aquilo que vai ocorrer a partir de agora. Existe uma discussão acadêmica, não somente hoje, mas há muito tempo atrás. Essa discussão acadêmica é justamente em João capítulo 1, versículo 1, parte C do versículo, aonde o texto diz assim: Kai theos en hologos. Essa expressão e o verbo era Deus. Aí você pode perguntar, professor, você traduziu primeiro o hologos e não o theos. Bem, quanto nós temos para a língua portuguesa, isso acontece na língua portuguesa, nós temos sujeito, verbo e complemento. Eu não posso traduzir o complemento primeiro, verbo segundo, sujeito terceiro. No grego, nós podemos a posição das palavras na língua grega só indica ênfase. Ele não é igual ao português. Então, quando eu vou traduzir um texto que começa com seu predicado primeiro, eu não posso traduzir o predicado para o português, porque o português me exige eu começar com o sujeito. E o sujeito é a palavra. Palavra. Mesmo que a expressão a palavra seja uma expressão, um substantivo feminino na língua portuguesa, no grego essa expressão está no masculino. Chamamos isso de agramaticalismo ou constructio ad sensu. O que significa? Construção pelo sentido, substituindo a construção pela sintaxe. No caso aqui, como eu estou trabalhando literalmente com a língua grega, e no grego nós asseveramos a palavra, e isso aqui no grego é de gênero altamente masculino. Depois eu traduzo o verbo, era. Tá? Eu não posso traduzir esse verbo como estava, e sim como era, porque ele liga o predicado dicativo, melhor dizendo, ao sujeito, ou melhor dizendo, ao predicativo, ao sujeito, e o sujeito ao predicativo. E aqui era Deus. Tá? Estou fazendo aqui um trocadilho. A palavra é o sujeito. Sujeito simples. Deus, aqui é o predicado. Ou predicativo. Tá? E o que ocorre? Gramáticos anteriores a Cowell via praticamente que o texto de João capítulo 1, versículo 1, eles entendiam dessa forma. E o Deus era a palavra. Palavra. E, praticamente, a tradução do Novo Mundo e algumas outras traduções traduzem e a palavra era um
Deus. A gente bota com D minúsculo ali. Beleza. O que ocorre, gente? Quando eu tenho essa sentença de sujeito mais verbo mais predicativo do sujeito, eu tenho uma relação que chamamos um nominativo, predicativo, pré-verbal, anartron. Essa construção que é nominativo, predicativo, pré-verbal, anartron, é conhecido como regra de Cowell. Em 1931, Cowell, que foi um gramático, ele estava terminando a sua tese de doutorado e ele trabalhou com o caráter praticamente do artigo, uma palavra definida em relação a um substantivo anartro em 1931, onde ele analisou muitos desta construção, nominativo, predicativo, pré-verbal, anartro, dentro desse quesito aqui, aonde para ele, na ideia dele e da ideia de muitos, essa construção indicava que Deus era a palavra e a palavra era Deus. Isto é, para ele e para muitos, diz que Deus, o Pai, era o Verbo e o Verbo era o Filho. Eles entendiam dessa forma porque eles estão usando a regra de Cowell, que é o nominativo, predicativo, pré-verbal e anartro. Então, naquela época já se existia um conflito em relação à tradução que as pessoas traduzem, que dizem que o Deus era o Verbo e o Verbo era Deus. Isto é, Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Olha que polêmica, né, irmãos? Se eu não estou enganado, um dos códices, eu não sei se é o Códice Vaticano, que quando ele disserta em grego ali, tem um artigo bem próximo da expressão theos, do predicativo do sujeito. Parece que um escriba quis colocar ali, porque é naquela época que tem essa discussão em relação a Ário, em relação aos pais da igreja, que contrariava Ário nesse sentido. E também existia Sabélio, que acreditava que, nessa proposição, que Deus era a palavra e a palavra era Deus. Então, se eu não estou enganado, é um dos códices que tem praticamente um artigo antes do substantivo predicativo pré-verbal anartro theos. Então, gente, eu estou falando devagarzinho aqui para que vocês possam raciocinar, porque são trilhões de termos técnicos, eu estou diluindo esses termos para que você possa compreender perfeitamente o que ocorre. Então, essa discussão vem na gramática de Daniel B. Wallace, explicitamente, que ele trabalha praticamente um capítulo de sua gramática em relação à regra de Cowell, que é o nominativo, predicativo, pré-verbal e anartro. Então, ele diz que muitos entendiam dessa forma. Deus era o Verbo e o Verbo era Deus, significa que o Pai é Jesus e Jesus é o Pai. Depois, nós temos uma polêmica com a tradução do Novo Mundo. A palavra era um Deus, verbo e sujeito, neste sentido. Então, podemos traduzir essas três sentenças dessa forma? Bem, gente, Daniel Wallace, ele trabalha na sua gramática que existe dentro da construção nominativo, predicativo, pré-verbal e anartro, em vários outros textos. Eu posso trabalhar um texto definido, um texto qualitativo, ou outro texto indefinido sobre algumas condições. A ideia aqui não é se pode ser traduzido, porque a possibilidade, se eu pegar a regra de Cowell, que é uma regra instável, eu posso encontrar num substantivo pré-verbal anartro indefinido, como Daniel Wallace mostra. Que alguns substantivos pré-verbais e anartros, eles são
indefinidos. Agora presta atenção. Essa discussão é altamente acadêmica, tá, gente? Se eu tenho Caí, Theos, En, Ro, Logos. Caí, Theos, En, Ro, Logos. Aqui que começa a discussão. Por quê? Mesmo que eu tenha nominativo, predicativo, pré-verbal e anato, com a regra de Cowell, a pergunta que não quer calar, eu posso aplicar a regra aqui? Eu posso aplicar a regra aqui. Cowell acreditava que aqui era definido, não indefinido ou qualitativo. Dentro desse pressuposto, aí que começa toda a discussão linguística gramatical, que, na opinião dos maiores e melhores gramáticos, não tem como colocar esse substantivo como definido por algumas razões. Tá? E, professor, indefinido pode colocar? A questão de poder? Pode. A questão é que tipo de ideia eu posso trazer colocando o indefinido. Eu vou começar logo com o definido. O definido. Tá? Aqui tem vários textos e na Constituição de Cowell mostra... Pode falar, pastor? Pode falar. Professor, só duas questões aí. Uma que o Wagner está levantando aqui, que a tradução do Novo Mundo usa o verbo era um Deus, com letra minúscula. Hoje eu fiz uma prévia disso, falando sobre manuscritos cursivos e manuscritos unciais. Então, só para a gente deixar mais ou menos aí no jeito, né? Manuscritos cursivos e manuscritos unciais em relação a esse assunto. Uma outra coisa que eu acho interessante, aí na questão do kairologos, que o senhor está colocando, o que acontece? A gente fala em algumas traduções, mas são muito poucas as traduções, porque normalmente são traduções unicistas ou unitaristas que tentam colocar essa ideia, inclusive colocando a palavra como divina, tá? Então, estou colocando aqui mais ou menos baseado dentro do que o pessoal está comentando, só para deixar claro aí para o senhor poder deixar anotadinho para dentro da sua explicação. Mas, obrigado, fica à vontade. Perfeito. Tranquilo. Então, o que ocorre? Alguns gramáticos anteriormente a Philippe Berrane, a Cowell, eles acreditavam que o substantivo feoz era definido. Eu vou começar pela questão. Se eu tiver esse substantivo aqui definido, eu digo que realmente Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho chamado proposições conversíveis. O que é uma proposição conversível? É quando eu tenho que o predicado é idêntico ao sujeito e o sujeito é idêntico ao predicado, que não tem prejuízo nenhum. Exemplo: Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus. Lembrando que Jesus é o sujeito, o Filho de Deus é o predicado, ou o predicativo do sujeito. Se eu inverter a ordem, coloco o sujeito, o Filho de Deus, e o predicado é Jesus. Termos conversíveis está no mesmo sentido semântico, na mesma equivalência. O Filho de Deus é Jesus e Jesus é o Filho de Deus, porque só existe um único Filho de Deus, asseverado pela Bíblia. Então, tem proposições conversíveis. Eles acreditavam
nesta sentença. Todavia, por causa do texto, eu não posso gramaticalmente aceitar a regra de Cowell no texto. Por quê? Vamos lá. Eu tenho aqui enarque. Enarque. Enarque quer dizer no princípio. Quando eu tenho uma locução prepositiva, geralmente não se coloca artigo antes do substantivo. Isso aqui é regra gramatical. Então, aqui quer dizer no princípio. Depois eu tenho o verbo. Tá? O verbo que eu tenho aqui, sendo o verbo que vem de emi, aqui está na terceira pessoa do singular, todavia, o verbo aqui não é o verbo de ligação. A função desse verbo aqui é chamada função intransitiva, porque não exige um complemento. E o sujeito é logos. Se não exige um complemento, eu tenho aqui uma circunstância. Eu tenho aqui também chamado um dativo. Dativo por quê? Porque eu tenho um iota subscrito e eu tenho a preposição que é usada no dativo. Então, dentro desse pressuposto, eu tenho dativo temporal, mostrando tempo. Se eu tenho tempo, indica que o logos estava no princípio de todas as coisas. Alguns gramáticos dizem, realmente, é antes mesmo de todas as coisas. Ele estava no passado eterno. Então, dentro do quesito, mostrado justamente pelo dativo temporal. Verbo intransitivo, e eu tenho o sujeito. Na segunda sentença, eu tenho agora o sujeito logos. Eu tenho o verbo intransitivo e próximo theon não é objeto direto. Primeiro, o acusativo, sendo usado com a preposição próximo, eu tenho acusativo de relacionamento. Verbo intransitivo, sujeito e o relacionamento. Se eu tenho relacionamento, eu tenho relacionamento de pessoas. As árvores não podem se relacionar. Duas pedras não podem se relacionar. Só pode se relacionar pessoas. E o sujeito é esse. E tonteon é a outra pessoa que Hologos está se relacionando. Por isso, aqui mostra uma circunstância dentro desse pressuposto. E tonteon, junto com Hologos, eles estão no princípio. Os dois, mostrando relacionamento. Significa aqui que o logos não é o tonteon aqui. Entendeu? Na questão pessoal, não são as mesmas pessoas. Porque se fossem as mesmas pessoas, jamais eu tinha uma preposição usada com acusativo de relacionamento. Não tinha condições. E se eu tenho um relacionamento, eu tenho duas pessoas, praticamente nesse sentido aqui. Na terceira frase, ou na última frase, por causa desse contexto aqui, eu não posso traduzir theos com artigo definido na tradução no português, porque ficaria incoerente. Como é que ele que o logos é a mesma pessoa com que ele estava no princípio? Primeiro que no princípio ele não estava sozinho, ele estava com alguém, ele estava com theon. Então aqui não pode ser definido. Então, é por causa desse contexto que a regra de Cowell não entra nesse texto que está aqui. Todas aquelas pessoas que querem aplicar a regra de Cowell em João capítulo 1, versículo 1, estão erradíssimas, porque Cowell também diz, se o contexto não permitir, então não insere artigo definido na tradução. Então, o contexto de João capítulo 1, versículo 1, está no próprio texto. E no versículo de número 2, diz... O que diz? Diz assim, meus irmãos. Versículo número 2 de João. Tudo em grego. Para que vocês possam acompanhar. Rutus en enarque pração feon, na mesma posição. Ele estava no princípio protonteon, no princípio com Deus. O contexto anterior e posterior quebra de vez a regra de Cowell, e eu não posso traduzir, e o Deus era a palavra, e a palavra era o Deus. Não pode.
com artigo definido. Alguma pergunta, pastor, nesse sentido? Alguém tem alguma pergunta para falar? Os irmãos têm alguma pergunta para fazer em relação a essa ideia advinda por alguns gramáticos anteriores a Corel e também posteriores também que usaram a sua regra e de forma totalmente equivocada. Aqui já a primeira lapada é nessa tradução que eu acredito que hoje ela não existe, mas ela já existiu, e o Deus era a palavra e a palavra era o Deus. Termos conversíveis nesse texto não pode acontecer. Proposições conversíveis. Então, vamos continuar. Pastor Edson pode interromper a qualquer momento. Então, vamos para a segunda ideia. Eu posso traduzir. E Deus era uma, e o verbo era um Deus. E o verbo era um Deus. Você pode até traduzir dessa forma. Há uma possibilidade, sim, de traduzir. Geralmente, quando a gente vai conversar acerca disso, na mente de muitos, pode ser que tenha uma ideia um pouco diferenciada, tá? Mas, a partir do momento que eu vou falar agora, quero ver se você vai surtir, ou pelo menos vai segurar esta tradução, e o verbo era um Deus. O que ocorre? Na língua grega, eu tenho aquilo que chamamos definido, indefinido e, que não é muito costumeiro para o português, qualitativo. O qualitativo, segundo os gramáticos, em muitas línguas eles não usam, porque eles confundem qualitativo com definido e indefinido. Por isso que no grego não existe artigo indefinido, por causa justamente desta ideia qualitativa que existe, segundo Philipp Rahner, na construção nominativo, predicativo, pré-verbal, anátero, existe mais de 80% dessa construção no Novo Testamento que diz que o substantivo é qualitativo. Ele não é indefinido e não é definido. 20% é definido. Então, o substantivo na forma qualitativa, que foi não totalmente exaurida por gramáticos anteriores, tá? E Daniel Belassa mostra isso perfeitamente, e que hoje eu posso ter a tradução e a palavra era divina. Justamente por causa desta classificação chamada qualitativo. E eu vou dissertar com vocês essas questões. Então, estamos um Deus indefinido. No grego nós temos definido, indefinido e qualitativo. Se eu traduzir o verbo era um Deus dentro das proposições de subconjunto, eu digo que esse predicativo em relação ao sujeito ele indica o quê? Ele indica que esse um Deus pertence a uma classe ou grupo de deuses. Um Deus, diante do predicativo do sujeito, indica grupo de deuses. A pergunta é: grupo de deuses existente. Eu discuti recentemente com um amigo, um rapaz chamado Leonardo, onde ele entende perfeitamente, ele é testemunho de Jeová, que aqui, de fato, ele acredita em vários outros deuses. Ele não adora esses outros deuses, mas ele acredita. Então, se ele acredita,
pode ser que as testemunhas de Jeová justificam essa tradução pelo fato de acreditar que existem vários outros deuses. Pode falar, pastor. Não estou te ouvindo. Acho que o microfone está desligado. Não estou te ouvindo, pastor. Vamos lá. As testemunhas de Jeová acreditam exatamente assim, porque, inclusive, eles utilizam Salmos 82, citado por Jesus, quando diz, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Então, eles colocam Jesus entre um desses deuses, né? Então, só para dar uma confirmada aí para o pessoal que está acompanhando, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o nosso irmão José Tenório, que está sempre ligado com a gente aí, o Judas 3 Batalhando pela Fé, Zilda Devezin, o Eric, lembrando que isso aí é enoteísmo. Obrigado, Eric, valeu, a Maria Josélia Barbosa e todo mundo que está ligado aí. Só tem elogios aqui à sua aula, professor, parabéns. E eu vou pedir a você que vai compartilhando com a gente. Daqui 5 minutinhos, a gente vai saber aí uma promoção do professor para você também conhecer um pouco mais de grego, para que você possa crescer um pouco mais. Então, fica ligado aí, daqui a 5 minutinhos, a gente vai falar sobre... Aliás, 5 minutinhos não, às 21 horas. Às 21 horas, tá bom, professor? Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o curso e tal, e depois eu quero falar um pouquinho sobre o nosso material antes da gente continuar. Eu já entrei no canal JWR, já avisei todo mundo que JWR hoje só depois que terminar nossa aula aqui. Nós não vamos perder uma oportunidade dessa, não é verdade? Vamos juntos, fica à vontade, professor. Amém, meu pastor. Então, vamos lá. Então, gente, se eu colocar, pode traduzir, pode traduzir. A responsabilidade é do tradutor. Quem traduz sabe o que está ocorrendo aqui. Se eu tenho um predicativo, no caso aqui, se isso aqui é um predicativo indefinido, eu tenho um panteão de deuses. Por quê? Porque quando eu tenho um predicativo definido, por exemplo, Nicodemos é um fariseu. Se eu falo Nicodemos é um fariseu, eu ressalto o grupo que Nicodemos pertence. Ele é um dos fariseus. Se eu disser que o verbo era um Deus, o verbo é um Deus entre vários outros ou milhares de deuses. Ele é só mais um entre esses deuses. Entendeu? É assim que funciona. Dentro da gramática da língua grega, eu traduzir João, capítulo 1, versículo 1, parte C, e o verbo era um Deus. Significa que você vai acreditar que, de fato, existem diversos deuses. E outra coisa, vai cair em um erro totalmente histórico. Como eu estudo a língua grega já faz algum tempinho, na Grécia existia vários e milhares de deuses. Não somente na Grécia, mas no Egito, mas na Mesopotâmia, tá? Na Grécia, dentro dos gregos, da mitologia grega, existia um deus maior e existia deuses menores, existia semideuses também. Então, ali não poderia, eles não tinham um deus somente, tinha vários outros deuses. Essa ideia de divindades, de várias divindades, ela pertence a várias outras culturas, mas não pertence à Bíblia Sagrada. E eu vou falar o porquê. Não adianta nós usarmos Salmo, vós sois deuses, nesse sentido, não adianta usar, o juiz é Deus. Primeiro, dentro da semântica da palavra, a palavra Deus, aplicada ao diverso contexto, o que ocorre, gente? Quando a gente vai estudar um termo, no significado semântico, nós temos duas coisas. Nós temos análise anacrônica e análise diacrônica. Análise anacrônica é o significado dessa palavra dentro daquele contexto. Ela não pode ser aplicada
esse significado a todos os contextos, porque você quebra o paradigma. Análise diacrônica é quando a palavra tem diversos significantes e significados através do tempo, até chegar no tempo que nós estamos. Então, quando formos analisar um texto, não necessariamente você vai, vou para Platão, eu vou para Aristóteles, eu vou para Menandro, para isso, para aquilo. Opa! A análise no texto bíblico ela tem que ser anacrônica. Entendeu? Anacrônica, para entender como o autor usou esta palavra dentro daquele período. Eu não posso fazer uma análise diacrônica, uma vez que ela pertence ao anacronismo, ou melhor dizendo, sincrônica. Perdão, gente. É uma análise sincrônica, dentro da semântica, aonde o significado desta palavra, ela exerce. A palavra Deus, Elohim, a palavra Theos, a tradução, no Antigo Testamento, em certo momento específico, ela tinha ideia de um rei, era aplicada para um rei no sentido de poder, que ele tem poder sobre isso, sobre aquilo, sobre servos, sobre outras coisas. Pode ser aplicado? Sim, no sentido que ela está sendo aqui. Entendeu? Moisés foi chamado de Deus. Primeiro, que Moisés foi chamado de Deus, não na equivalência que Deus é, mas porque ele fez milagres e tudo mais. Então, sincronicamente, a palavra ela tem um significado ao qual você tem que saber como ela é aplicada. Você não pode pegar essa aplicação e distribuir em todos os textos, porque aí você quebra a semântica do texto. Entendeu? Por isso que os lexicógrafos, anos após anos, se debruçam em significar as palavras dentro do seu próprio contexto. Porque quem determina, segundo William Soffoleith, William Douglas Chamberlain, o significado de uma palavra é o seu contexto. Está entendendo? É o seu contexto. Então, eu não posso dizer que Jesus é Deus aqui, igualmente Moisés, igualmente ao anjo, igualmente ao homem poderoso. Está fora de cogitação aqui, porque o autor, quando emprega com uma força de forma absoluta, semanticamente, e ele vai fazer algumas coisas que eu vou falar agora para você. Então, gente, pode traduzir? Pode. Mas você vai ter que crer que existe vários deuses, múltiplos de deuses. Não é a crença, não é a minha crença. Não é a minha crença, entendeu? A Bíblia diz que só existe um Deus, um único Deus. Quer no céu, na terra, só existe um único Deus. Beleza? Nesse quesito, acreditamos na unidade divina. Só existe um Deus. O unitarismo acredita, o unicismo também, o trinitarismo também acredita que só existe um único Deus. Beleza? Isso é monoteísmo. Tá? Então, o que ocorre? Eu prometi a vocês que eu ia dar uma aula, né, de grego. Estou dando uma aula de grego, esse grego é um pouco nível avançado, intermediário avançado, para você que não sabia disso, passe a saber agora. Eu posso traduzir a palavra era divina? Posso. E divina é a melhor tradução que nós temos hoje. Na evolução que nós temos da linguística, da gramática, a palavra divina carrega melhor o sentido do texto. Por quê? Quando eu tenho um predicativo pré-verbal, anartro, ele é antes do verbo da cópula aqui eu tenho um verbo de ligação. Ele está ressaltando uma característica, uma qualidade, que indica o ser, que indica a sua essência, tá? Característica, qualidade, essência do seu ser, tá? Por que, professor, o senhor sabe disso? Já falei que a palavra era divina e é a melhor opção
Por quê? No Evangelho de João, no versículo 14, eu tenho lá Logos, Logos, Sax, Gêneto. Gêneto. Verbo de ligação, sujeito e predicativo do sujeito. Observe que o substantivo predicativo, ele está antes do verbo. Significa que o autor está enfatizando isso aqui. E o sujeito nós temos aqui. O que o sujeito é agora? Ele é humano. Ele faz parte da humanidade. O ser dele agora é ser humano. Indica a sua essência. Olha só a construção que nós temos aqui. Se indica a sua essência, humano, aqui indica a sua essência divina. Por isso que na união hipostática é a união da natureza divina à natureza humana. E elas não se misturam. Porque cada uma tem o seu papel na união hipostática. E é tirado daqui dessa construção. Tá? Não se misturou. Jesus não deixou de ser Deus. Nem aqui e nem no Japão. Tá? E nem no céu. Beleza? Se aqui é a mesma construção daqui, eu não posso traduzir bem assim. E o Logos e a palavra se fez uma carne. Ficaria estranho? E o Logos, a carne se fez, ficaria estranho. Porque eu não tenho aqui indefinido e não tenho aqui definido. Eu tenho aqui qualitativo, que indica o ser, a essência, a natureza do Logos. A natureza dele é humana e a natureza dele é divina. Portanto, eu posso traduzir, a palavra era divina. Essa expressão divina, gente, ela é muito mal compreendida, porque até Deus é divino. Tá? Quando João troca o termo e coloca por primeiro aqui, ele está enfatizando mesmo que Jesus não é qualquer pessoa. Ele quem é? Por ser divino, ele é Deus. Mas ele não é o Deus com quem estava. Beleza? Aqui indica não pessoalidade, mas indica essência. Pode falar, pastor. Professor, eu gostaria de fazer uma citação aí, porque normalmente a Sociedade Torre de Vigia, ela indica que essa construção, ela demonstra simplesmente a qualidade do Logos, né? E conforme o senhor está explicando aí, quando eu analiso aqui, por exemplo, De Carson, que eu acho que é um dos grandes comentaristas de João, De Carson, ele diz que essa construção em relação a Jesus, deixa eu ver se eu só ver aqui se eu acho aqui rapidinho. Só quebrando, por favor. De Carson, ele diz que essa construção, ela é uma construção praticamente, embora ela possa ser utilizada, né? Embora ela possa ser utilizada como o senhor está falando, De Carson diz que essa construção, ela é uma construção praticamente impossível. Ele diz assim, ó, só para colaborar com o senhor aí na sua fala, ele diz assim, na página 117 do comentário de De Carson, que, aliás, eu tenho o prazer de dizer que ganhei autografado do professor Russell Shedd em 2008, em uma das suas aulas, né? E aí ele diz assim, e mais, a palavra era Deus. Essa é a tradução exigida pela estrutura do grego. Theos em hologos. Um grande número de escritores argumenta que, como Theos, Deus, aqui não tem o artigo, João não está se referindo a Deus como a um ser específico, mas apenas às qualidades da divindade. A palavra, eles dizem, não era Deus, mas era divina.
Isso não é o bastante. Existe uma palavra perfeitamente adequada na língua grega para divina, que é theos. Mais importante, há muitas passagens no Novo Testamento que o substantivo predicado não tem artigos, e mesmo assim é específico. Mesmo nesse capítulo, quando se fala em tu és rei de Israel, no original não há artigo antes de rei, né? Demonstrou-se que nessa construção é comum para um substantivo predicado finito ser colocado antes do verbo, ser arnato, isso é, ser artigo, que o senhor já está explicando tudo isso. Bom, por que eu estou colocando isso? Porque, embora caiba essa visão, e é uma visão deturpada pela sociedade Torre de Vigia, tanto o senhor agora está citando que ela é mal compreendida, quanto De Carson mostra claramente para nós que é uma construção praticamente impossível quando tenta se justificar apenas a questão de divindade do Logos sem ele ser Deus. É só essa a minha observação. Fica à vontade. Perfeito. Bem, segundo os Daniel Wallace, William Sofroleus, William Douglas Chamberlain, tem uma gramática aqui do William Cary Taylor, eu tenho Lourenço Estênio Rega, todos eles trabalham com qualitativo. Só tem 3 opções, ou é definido, indefinido ou qualitativo. E por que falamos qualitativo? Porque ressalta a qualidade do ser. Se ressalta a qualidade do ser, é uma característica dele. E a palavra divina, ela é altamente aplicada, segundo os maiores gramáticos. A H. Robinson, que já faleceu, um dos maiores gramáticos, diz que é divina. Agora, o que é divino? O que ocorre? Mesmo eu tendo a expressão theos, que é um adjetivo, nesta construção eu tenho predicativo do sujeito. O que é um predicativo? Ele atribui uma qualidade. O que é um adjetivo? Ele atribui também de uma qualidade. O adjetivo, nós temos adjetivo atributivo, adjetivo predicativo. Tá? E aqui, o substantivo theos está atribuindo uma qualidade a logos. Tá? Só tem 3 opiniões. Ou é definido, indefinido, qualitativo. Os gramáticos dizem que aqui é qualitativo, não é definido por causa dessas construções. E existe uma... Acho que a citação que o senhor disse, que é João 1,49. Deixa eu ver se é João 1,49 aqui. Lá também fala do rei de Israel, tá? João 1,49. O que nós temos aqui? Nós temos bem assim em grego. Apekrite Jesus kaepenautu. Ou seja, respondeu Jesus e disse-lhe. Apekrite autu Natanael. Ou seja, respondeu-lhe Natanael. Rabi, se eichachuyas tu feu, se brasileiros eis do Israel. Ou seja, Natanael diz, Rabi, tu és o Filho de Deus. Aí vem, tu, Rei de Israel, és. Em João 1,49, o substantivo predicativo basileus não tem artigo. E aqui não podemos traduzir como qualitativo ou indefinido. Aqui nesse texto ele é definido. Isso aqui, por todos os gramáticos, tu és o rei de Israel. E não tu és rei de Israel ou tu és um rei de Israel, mas tu és o rei de Israel. Logo eu tenho proposições conversíveis. Tu és o rei de Israel e o rei de Israel é tu. Então, está no mesmo peso neste sentido. Tá? Mais alguma pergunta, pastor? Não, pastor, não, professor, é isso daí. A única questão era essa, só porque, só para a gente poder esclarecer a dúvida, porque Sociedade Torre de Vigia
ela tenta usar o divino como qualidade do Logos, não como definição do Logos como divino, como o senhor fez a aplicação. Ou seja, o Logos era, né, aqueles que utilizam eram divinos, o Logos era divino, no sentido de que o Logos recebia exatamente a mesma definição de que o Logos era Deus, né? Ela tenta utilizar esse termo dizendo que o Logos era divino, até porque é difícil você compreender o que eles entendem como divino. Eu tive um Rapidamente, eu só vou dar uma contribuição nesse sentido, como eles entendem divino na Bíblia. Eu debatendo com Rubens Queruvim, Platafona, com muita gente, eles entendem divino da mesma forma de um anjo, que o anjo é divino. Exatamente. Agora, não é isso aqui, não tem como, porque a relação que eu tenho aqui, de sujeito e predicativo, é muito mais forte. E o que significa isso aqui? Agora vai estourar tudo. Divino, aqui é divino, 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 divino. Indica que Theos, que o Logos, ele é divino da mesma categoria desse aqui. Ok? Porque se eu tenho um Deus aqui, é o Deus, e o Logos, ele é Deus, mas aqui está a característica de quem? Quando eu tenho um qualitativo, o qualitativo ressalta característica intrínseca de Deus. E que Deus ele está falando? De anjo? De homem? Não, é isso aqui, ó. Ou seja, o que Daniel Alves falando é o seguinte, Daniel Alves, por isso eu falei isso, o que Deus é, o Filho Logos também é. Se Deus é Deus absoluto, o Filho também é Deus absoluto. E não pode ser assim. Um Deus menor e outro Deus. Não, aqui não tem como. Por isso que a maioria das traduções não utilizam a palavra divino, porque divino em muitos lugares dá uma conotação de inferioridade. Por isso que a tradução de muitos e o Logos era Deus. Eu posso traduzir Deus como característica, qualidade intrínseca desse aqui. Daniel Alves diz, o que o Pai é, o Filho também é, neste quesito. Mostrando, o que isso está indicando? Indicando natureza. Significa que a natureza disso aqui é a mesma natureza disso aqui. É uma única natureza. Aqui está. É a mesma natureza. Então, não tem como. Basicamente, é isso que o grego está mostrando, meu pastor. Não, legal. Compreendo plenamente, concordo plenamente. Quando trago aqui os questionamentos, eu estou fazendo aqui um papel meio de advogado do diabo, porque é o que muitos passaram por lá. E aí, então, quando alguém diz, não, mas aqui o Logos era divino, né? O Logos era divino, ou seja, eles próprios não entendem o que é ser divino. Para eles, divino é estar no céu. Qualquer pessoa que chegar no céu vira divino. Essa é a ideia. Né? Eu não sei se depois a gente poderia marcar uma outra aula para explicar, né, professor, essa questão aí, né, de divindade, principalmente quando a gente trata lá de Filipenses capítulo 2, que eu acho que seria muito legal se a gente pudesse marcar uma ocasião para tratar da questão do kenosis, né? Eu acho que seria muito legal. Porque, lá no texto grego, de Filipenses 2, a partir do verso 5 ao 11, nós temos ali uma questão crucial, que por isso que somos trinitarianos também, porque ali Paulo ressalta totalmente quem é o Logos, quem é Jesus. Diz que tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O texto grego fala, embora ele existindo em forma de Deus. A expressão hiparcho, que é existindo, nós temos um particípio verbal funcionando a ideia de um particípio concessivo, no tempo presente mostrando continuidade do ser.
continuidade. Existindo. No tempo presente, a qualidade do tempo presente no grego é diferente. É progressivo, está em andamento, tá? Ele não tem fim, é progressivo, é direto. Então, é linear.